Liderança Militar, Capítulo 3, Valores. Os valores são os princípios, ou crenças, que servem de guia para os comportamentos, as atitudes e as decisões de todos os elos de uma organização, quer seja no exercício das suas responsabilidades profissionais, quer seja na busca dos seus objetivos individuais. A criação de uma rede de valores compartilhados pelos membros de uma organização auxilia na construção da identidade institucional, uma vez que todas as pessoas terão a percepção influenciada pelos valores cultuados no grupo. Portanto, todos os integrantes e, principalmente, os líderes devem atuar como catalisadores para a disseminação e para a prática dos valores idealizados e formalizados pela cultura organizacional. Cabe esclarecer que nem sempre os valores organizacionais coincidem com os valores individuais. Normalmente, a ocorrência de divergências entre os princípios valorizados pela organização e as crenças cultuadas pelos indivíduos acarreta falta de motivação profissional. Por outro lado, sempre que os valores organizacionais coincidem com os valores individuais, o resultado será a motivação das pessoas. Por essa razão, um dos papéis centrais a serem exercidos pelos líderes é a construção e a manutenção de uma rede de valores, claros e indiscutíveis, compartilhados por todos. Portanto, diante do exposto, fica claro que um bom caminho para gerar inspiração e motivação é a aproximação de todas as pessoas que compõem uma organização por meio do culto e da prática dos mesmos valores. Migelis e Zanini, 2009, sinalizam que os valores representam a raiz da cultura organizacional. Dentro dessa perspectiva, pode-se dizer que o conceito de ética se relaciona com os tipos de valores e o posicionamento moral que um indivíduo ou sociedade acredita ser desejável ou apropriado nesse sentido. A ética tem relação com o alinhamento e o compartilhamento de valores entre o líder, seus liderados e os demais segmentos da sociedade. Segundo Lannes, 2012, os valores não podem ser pensados separadamente da missão de uma organização. A missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades de um grupo ou organização. A palavra-chave para se determinar uma missão é sentido. As pessoas precisam perceber que existe um sentido nas suas próprias vidas. O ser humano, especialmente o adulto, só se dispõe a fazer algo caso identifique um sentido. Caso contrário, não o fará ou, se obrigado a fazer, por necessidade ou coerção, tomará lugar o processo de alienação, em que a pessoa se distancia mentalmente do objeto de seu trabalho, para concentrar-se em algo que tenha significado para ela. O desejo de cumprir a missão deve permear as ações de todos os colaboradores de uma instituição, desde o mais novo até o mais antigo. É extremamente importante que todos tenham em mente que trabalham para cumpri-la. Entretanto, a execução de uma missão não deve ser a qualquer custo. Ela deve ser baseada em valores, pois eles são o suporte moral e ético da organização e, portanto, são inegociáveis. Em se tratando de valores, está explícita, no Estatuto dos Militares, a necessidade da conduta moral e profissional irrepreensíveis. Longe de significar um comportamento utópico, podemos estabelecer que o que se espera do militar, e em consequência, do líder, é o respeito a normas, princípios e preceitos que regulam seu convívio social, sejam esses explícitos, previstos em lei, ou implícitos, bons costumes. Brasil, 2011. O respeito a esses preceitos visa atingir objetivos que vão além do simples jargão de fazer o previsto, e se inspirar e motivar aqueles sob sua liderança a fazer o certo pelo exemplo, e ao mesmo tempo, aceitar as críticas de alguém que, antes de tudo, cobra o correto de si mesmo. Entretanto, em um país de dimensões continentais, faz-se necessário aglutinar em um documento oficial tudo aquilo que se espera do militar, líder e liderado, servindo nas fileiras da aeronáutica. A disseminação dos valores da organização é de suma importância para que a influência idealizada possa se concretizar. Destaca-se que esses valores devem estar em consonância com as definições estabelecidas no Programa de Formação e Fortalecimento de Valores, PFV, MCA 909-1, editado pelo EMAE. Considerações finais. Quando se trata de liderança, pode-se dizer que não há fórmulas mágicas. A liderança depende de um estilo pessoal, pois cada líder desenvolve um estilo único. O melhor conselho é este: seja você mesmo. Entretanto, aspirantes a líder ainda podem se beneficiar das boas práticas desenvolvidas por outras pessoas no passado. A leitura de cartas, livros e memorandos de líderes militares de outrora.
Serve para nortear o desenvolvimento do estilo pessoal daqueles que buscam aperfeiçoamento das competências de liderança. O desenvolvimento da liderança é um desafio constante no âmbito das organizações. O conteúdo apresentado neste manual possui um compromisso sério com referenciais científicos confiáveis e atualizados, que possibilitam o entendimento mais claro de diversas situações que envolvam as relações de influência nas interações humanas. Dentro da realidade organizacional, existem níveis de atuação possíveis no exercício da liderança, ou seja, à medida que ascendem na hierarquia organizacional, os líderes deslocam-se progressivamente pelos níveis tático, operacional e estratégico. Nesse processo, via de regra, a quantidade de subordinados e a experiência daqueles com os quais o líder tem contato direto tornam-se gradativamente maiores. Entretanto, cabe destacar que, independentemente do nível de atuação do líder, o conteúdo apresentado proporciona ferramentas para intervir em sistemas humanos. O primeiro foco de análise, que tem o líder como figura central, a despeito de ser uma abordagem ultrapassada, fez referência às características e às habilidades que são até importantes para o exercício da liderança, mas não são determinantes para que alguém consiga atuar como um líder efetivo. A partir do segundo foco, que tem o contexto como variável principal, há um conjunto de conceitos que pode ser utilizado ainda hoje por aqueles que desejam exercer a influência em suas organizações. Entretanto, cabe aqui um destaque especial aos modelos transacional e transformacional, que representam uma faixa de possibilidades de atuação, como uma referência baseada em estudos científicos e que, por tudo que foi dito, fornece instrumentos conceituais que configuram de forma clara como o líder pode estabelecer um processo de influência exponencial, promovendo um ambiente permeado pela motivação intrínseca, pelo crescimento pessoal e profissional constantes, pelo alinhamento de valores e resultados duradouros expressivos baseados na eficiência e na eficácia. Quanto mais líderes alcançarem o nível da influência idealizada, tornando-se exemplos de conduta e referências positivas para a tropa, haverá condições mais propícias para a consolidação e o enraizamento dos valores institucionais. Dessa forma, é possível garantir o fortalecimento dos pilares principais da Força Aérea Brasileira: hierarquia e disciplina.